Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje eu vou mostrar aqui como eu consegui finalmente criar um robô para o MetaTrader 5, também chamado de EA, né? Que é Expert Advisor. Ele um robô totalmente funcional e que dá lucro usando o Chat GPT, tá? Eu tinha feito umas versões anteriores e não tinha ficado tão bom, eu resolvi retestar porque o GPT, eu falo GTP, mas o GPT vai evoluindo, né? E aí a gente tem modelos novos e eu consegui fazer para MetaTrader 5. Antes ele ficava dando altos pau e gerava em MetaTrader 4, tá? Então, olha só, a gente tem já alguns modelos e qual modelo que eu usei? Aqui foi esse aqui, ó, que ele fala que é great, excelente para coding e logic, que é o que a gente quer, né, para código e lógica, tá? Então, rapidamente, qual que é o objetivo desse vídeo hoje aqui, para você entender? É mostrar, vou mostrar como que eu fiz esse robô, vou mostrar aqui toda a conversa que eu tive com o chat GPT, mostrar as otimizações que eu fiz. O que são as otimizações? Eu rodei aqui lá na nossa VPS na nuvem as otimizações dos parâmetros para tentar chegar em valores que davam lucro, tá? E por fim, é, a ideia aqui é servir de inspiração para você criar suas próprias estratégias, tá? E também o que é interessante, você entender como que às vezes você tem uma estratégia que você vai até operar lá na mão, mas você quer fazer backtest, se você consegue parametrizar e pedir para o MetaTrader criar um robô para você, você consegue fazer backtest dela, né? Ele cria o robô para você fazer um backtest. Então é uma coisa interessante. Vamos lá, vamos aqui mostrar o que eu fiz. Eu fiz tudo em inglês, tá? Porque eu, quando vou fazer essas coisas de código, eu gosto de fazer em inglês. Mas fui eu que fiz. Você pode ver que está logado aqui com minha foto linda, maravilhosa, que é a mesma do meu Google Chrome aqui, tá? E eu vou traduzindo aqui. Eu comecei falando assim: como estão as suas habilidades para fazer código no MetaTrader 5, fazer um EA no MetaTrader 5? Acho que está escrito errado abilities aqui, mas tudo bem. Aí ele pensou lá por 3 segundos e respondeu: eu tenho um forte entendimento da linguagem MQL5 que é usada para fazer código no MetaTrader. Eu posso te ajudar a desenhar, fazer código, resolver problemas nos códigos e fazer uma estratégia de trading que é feita sob medida, né? Se você tiver uma ideia específica ou requerimentos, sinta-se à vontade para compartilhar e vamos aprofundar no código juntos. Né? Ele me respondeu isso. Eu perguntei aqui por causa disso, que eu sempre falava de MetaTrader 5, ele me gerava um código de MT4, aí eu falava, isso é de MT4, ele falava, é mesmo, deixa eu mudar. E a gente vai ver que aconteceu isso, mas ele conseguiu realmente corrigir, e antes ele não corrigia, tá? Aí foi aqui o prompt que eu passei para ele. O prompt é aquele código que você passa para o robô. Qual que era a ideia, antes de eu seguir aqui? A ideia era uma estratégia que foi a primeira estratégia do trader tranquilão lá uns 7 ou 8 anos atrás, que era usando o velas Hakanashi, que são esse tipo de vela. Olha aqui estão as velas normais, tá? Vou dar um aumentar aqui para ficar melhor de ver. As velas normais, tá? E a vela Hakanashi é uma vela um pouco suavizada, ó, que você ela começa no meio do anterior e você tem esses aqui. Então, às vezes, em tese, ela é mais fácil você seguir tendências e ver reversões, tá vendo? Olha aqui, ó. Aqui ele reverteu. Você poderia ser uma estratégia seguinte, ó, ficou verde eu compro, ficou vermelho eu vendo, ficou verde eu compro e seguir fazendo alguma coisa desse tipo, tá? Uma estratégia bem rudimentar, né, digamos assim. E o que eu fiz? Eu ainda pensei isso e pensei, vou fazer isso e vou fazer o seguinte, ó, só que eu só vou comprar se for duas velas verdes acima da média de 20, tá? Ou e vender se for abaixo. Era mais ou menos isso que eu coloquei. E de stop, o que é? Primeiro o stop é o seguinte, se ele inverte, você sai da trade, né? Por exemplo, eu estou no verde, deu duas velas vermelhas, eu estou fora. Mas além disso, eu falei para ele pegar o ATR, que é aquele indicador de amplitude, e colocar aqui de stop, tá? É uma coisa relativamente simples. Vamos lá, vamos ao prompt que eu passei para ele aqui, ó. Eu já vou tentar falando em português aqui, ó. Eu quero criar um bot que use Hakanashi e média exponencial para operar. A ideia principal é compre depois que a vela ficar verde, desde que o preço feche acima da média.
O stop deve ser definido no múltiplo do ATR. As vendas devem ser a mesma coisa, só que ao contrário, né? Se tivermos três consecutivas, velas fechadas consecutivas no lado oposto, por exemplo, três velas vermelhas depois de comprar, fecha a operação. O bot, o robô, né, não deve ter mais de uma trade aberta por vez. Aí ele ainda completei aqui, eu quero ser capaz de definir nas settings, né, nas configurações, quantas velas esperar antes de abrir a operação. Aí eu coloquei padrão 2, quantos períodos para considerar a EMA, aí, ou seja, a média, padrão média de 20. Se eu quero fazer o tamanho da posição manual ou automática, aí eu quero falar assim, ó, se o tamanho da posição for manual, eu quero definir a quantidade de lotes, e se for automática, eu quero definir o risco. Aí o padrão vai ser 1, e se for 1, significa que é um microlote para cada 1000 de equity. Aí eu falei aqui, ó, múltiplos ATRs para stop loss, então eu quero colocar 1.2 de ATR, até 1 ATR de stop, né? E número de velas no sentido invertido antes de fechar a operação. Aí eu completei aqui. Você acha que é uma boa estratégia? Você consegue entendê-la? Você tem alguma sugestão? Aí ele respondeu aqui, sua estratégia é clara e bem pensada. Essencialmente, você quer usar velas de Heiken-Nash como um filtro de suavizador para confirmar a direção do mercado. Então, combinar com um filtro de média móvel para uma confirmação adicional. Beleza, entendeu direitinho, né? As condições de entrada são baseadas em esperar e definir um número específico de velas verdes e garantir que ela fecha acima da média. Então, entrar comprado. O stop é determinado na terra. Ele está mostrando aqui que ele entendeu, né? Não vou ficar gastando tempo nisso não. Ele me deu algumas sugestões. Aí ele daqui, ó, aumentar a robustez do sinal de entrada, estratégia de saída. Talvez você queira colocar um trailing stop, que é aquele que vai seguindo. Eu até aceitei essa sugestão, a gente vai ver. Aí ele falou gestão de risco e posicionamento. Ah, legal, gostei. Você podia também colocar um risco máximo como uma proteção, né? Ele falou, olha, é lag, é atrasado. Tanto o Heiken-Nash como a média são um indicador atrasado, né? Porque eles são baseados em dados anteriores. Fique atento que se mudar rápido, pode ter um delay, taranã. Aí ele sugeriu aqui também para colocar um filtro de ADX para confirmar que tem uma tendência antes de entrar. Eu também acatei isso aqui. Aí, basicamente, eu falei, gostei das sugestões, use elas e crie o código. Aí ele criou o código, né? Tá aqui, papapá. Aí eu joguei lá no MetaTrader e mandei compilar. Aí me deu um erro. Aí eu falei, deu um erro. Esses erros aqui, só copiei e colei. Ele falou, é por causa de não ser tal coisa. Gerou de novo. Aí ele fez as mudanças e tal. Aí ele tinha dado um pau aqui e tinha gerado um código. Aí eu falei, não, o código que você tinha me gerado era esse. Aí ele, tá, meio corrigiu, é porque deu um pau lá, às vezes ele cai a internet dele lá, dá uns pau doido e para. Aí ele falou, tá, é assim que funciona, e falou. Aí eu falei, você esqueceu de colocar o filtro de ADX, para ver se o mercado tá entendendo. Se ele é mesmo, aí gerou. Aí a hora que ele gerou, eu deu erro, aí eu colei o erro aqui, aí ele gerou de novo, aqui, e ficou. Tá aqui, então ficou esse código. Eu fui e gerei esse robô, tá? Aí olha aqui que interessante, tá aqui, eu subi ele lá para VPS e fiz os testes. Então daqui a gente entendeu como fazer o robô, eu instruí, acho que deu para entender, né? Agora vamos lá, vamos ver a VPS aqui, ó. Aqui, ó. Primeiro vamos aqui, o robô, eu rodei ele no euro diário, tá? Vai ter aqui, ó, de 2020 a 2025.
euro diário, euro 1 hora, tá? Na Bolsa Americana, no US 30, aqui as 30 maiores, no diário. Basicamente esses que eu tenho resultado aqui, vou mostrar para vocês aqui. Mas antes, vamos lá ver como é que ficaram os inputs. Olha que legal, ó. Tá lá, ó. Número de velas consecutivas para esperar. Aí eu coloquei, eu quero testar. Vou esperar uma até 3, pulando de uma em uma. Significa que ele vai testar 1, 2 e 3. São três testes que ele vai fazer nisso aqui. Período da média, eu quero que você teste de 10 até 200, indo de 10 em 10. Né? Então ele vai testar 10, 20, 30 até 200. Aqui, ó, o período do stop, a configuração do ATR, o padrão 14 eu deixei, mas os múltiplos da ATR eu testei meio, falei para ir de 0.2 em 0.2 até chegar no 3. Aí tem aqui o negócio de ser manual ou coisa, eu deixei lote manual, tá? E coloquei um mini lote 0.1, para o teste eu estou fazendo com 10 mil, tá? E aqui, ó, número de velas opostas antes de fechar. Aí eu falei, testa de 1 até 4, indo de 1 em 1, ou seja, ele vai testar 1, 2, 3 e 4, tá? Habilita o trailing, que é aquele stop que vai seguir no preço, testa sim e não, e quando estiver ligado, ele vai testar 50 até 500, de 50 em 50 pontos. Testar o filtro, ele ficou o filtro, sempre o ADX, aí eu falei para ele testar de 10 a 50 e no de 5 em 5, tá? Esses foram os parâmetros. Vamos ver os resultados? Aqui os resultados, vamos lá. Ó. Então, primeiro aqui, olha só, a gente vê aqui no euro, tá? Aqui, ó, no euro diário, tá? Não foi lindo, maravilhoso. O melhor resultado aqui foi 30% de retorno. Também não está mal, com um drawdown de 11%, tá? Um profit factor de 1.9. Esse result aqui é usando o critério que eu deixei ali nos testes, aqui, ó, que é esse aqui que chama Complete Max Critério. Ele pega alguns critérios e dá meio que uma nota, tá? Então tem esses todos aqui, aí a gente pode fazer backtest. No de 1 hora, vamos lá, euro 1 hora. Cadê? Euro 1 hora. A gente vai ver que acho que a gente não conseguiu ter um resultado bom. Peraí. Ah lá. O melhor resultado foi 24. Já não foi tão bom com esses critérios. Um drawdown relativamente baixo, aqui 8, tá? Mas não teve lucro em nenhum deles. Já o melhor foi bolsa, tá? Cadê? Bolsa americana, cadê? O US 30 diário, tá? Vamos lá. Olha aqui, o melhor resultado que a gente teve foi esse aqui. Vamos, meu filho. Ah lá, resultado 98, olha que beleza. Deu um retorno aqui de 21 mil dólares, tá? Com aqui, um profit factor de 3, com um drawdown de 0,25. Aí é por causa de tamanho da posição lá, né? Mas olha que interessante, aí a gente pode vir e fazer um backtest só dessa estratégia aqui, tá? Uma coisa a se comentar, parece lindo, maravilhoso, né? Mas o que a gente tem que depois comparar? Esse aqui é bolsa, que costuma andar em tendência, então eu vou ter que comparar depois essa estratégia com eu só comprar e segurar. Vou ter que comparar com buy and hold de bolsa americana, que a gente sabe que subiu, né? Nossa, meu cachorro latindo, espero que não esteja aparecendo. Mas enfim, vamos seguir. Estou finalizando aqui. Então o que eu vou fazer? Olha só, vou clicar com o botão direito e vou mandar ele fazer um teste, um backtest só disso aqui. E ele vai rodar lá, ó. Acho que vai ser relativamente rápido, tá? Só que o que eu vou fazer, na verdade? Como o drawdown ficou pequeno aqui, eu vou aumentar a posição aqui, ó. Vou dar um stop. Puff. Aqui fica tudo meio lento, com um VPS, link, deu um stop. Vou lá no Settings. Tá? Settings e vou aqui, ó. Não, na verdade não é no Settings, né? Nos inputs e vou aumentar ali o tamanho, ó. Cadê?
o lot size. Vou colocar ali, ó, em vez de 0.1, vou colocar 1, tá? Certo? 1. Para ficar com uma posição maior. E vou dar um start aqui. E vamos ver esse backtest aí, ó. Aí tá rodando. Ele tá me falando que vai demorar 7 minutos. Backtest. Vamos ver se vai demorar isso tudo. E eu consigo ir vendo o gráfico aqui. Não, lá. Já baixou para 55 segundos. Eu sabia que ia ser rápido esse backtest. Vamos ver o... não, quero ver o gráfico aqui, ó. Olha lá. Que belezinha, né? Então, aqui, foi um exemplo. Depois a gente vai entender se tá certo, errado, o que que tem aqui, como é que ele conseguiu ir tão bem. Vou comparar, mas a ideia era só mostrar que é um robô funcionando, baseado numa ideia que eu tive. Você pode ir interagindo com ele lá. Aí já subiu lá para 15 minutos o tempo que vai demorar. Ele ainda tá lá em 2020 ainda, tá? Mas enfim, então, essa era a ideia aqui do vídeo de hoje, apresentar esse robô que a gente criou, mostrar a otimização e os backtests e servir de exemplo. Você pode pegar o mesmo texto que eu fiz, jogar lá no MetaTrader. Esse robô vai estar disponível na nossa pasta de membros. Se você quiser pegar esse robô, usar e fazer seus testes, basta você virar membro do canal e ele vai estar lá disponível. Beleza? Com isso eu vou encerrando, vou deixar esse backtest rodando aqui, eu vou jogar ele lá também na pasta, tá? Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.